tive que ter coragem de fazer algo que muitas pessoas falaram, cara, não faz isso, cara, não é bom. Assim, cara, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu não vou resolver meu problema. Um dia super especial aqui no estúdio da NetGlobe, onde nós recebemos os nossos convidados para um grande bate-papo. Vamos falar de histórias de vida, história profissional e, principalmente, cumprir com a nossa grande missão, que é deixar um pouquinho daquilo que vivemos como um legado para as pessoas que tanto se interessam por uma carreira na área de tecnologia. E o meu convidado de hoje, Marcelo Santos. Marcelo, prazer poder te receber aqui para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu. Fico muito contente pelo convite. Acredito que é um reconhecimento. Fico bem orgulhoso de ter sido convidado para bater esse papo com vocês e falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho dos valores que deram um drive para minha carreira. Legal. Você sabe, Marcelo, a gente teve a grande oportunidade de se conhecer, né, nos grandes eventos, né, que o nosso país promove, né, na área de tecnologia, e poder te receber aqui, né, para um momento de imersão, onde você conhece um pouquinho mais da nossa cultura como empresa, daquilo que nós, de fato, temos como missão para levar para o mercado. E agora a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco da sua história, né, da história do Marcelo Santos, como pessoa, como profissional. E eu queria dar um passo para trás, relembrar um pouquinho da época de infância, de família, de valores, como você falou. Qual é a sua história, Marcelo? Eu falo que minha história... se eu fosse definir a minha história em uma palavra, eu usaria a palavra resiliência, que eu acho que é uma das características mais importantes que o ser humano precisa ter. Eu falo não executivo, mas eu falo que todo mundo, independente do berço que nasceu, vai passar por dificuldade, algum tipo de dificuldade ao longo da sua vida, né? Então, acho que resiliência é algo que a gente precisa incorporar nas nossas histórias para que a gente consiga ter superação. Falando um pouquinho sobre a minha história pessoal, né? Eu nasci em São Paulo. Meus pais se separaram com eu tinha mais ou menos 3 ou 4 anos de idade. Minha mãe, ela tem uma loja no Brás, né? Um box pequeno. E durante muito tempo, aliás, não, eu vejo ainda, né? Ela como uma das grandes inspirações para mim com relação aos valores de luta, de trabalho, né, de esforço, né? Ela veio para São Paulo, se não me engano, para o meio da década de 70, né? Chegou muito jovem. E nesse período todo trabalhou muito, uma migrante vindo de Pernambuco, teve uma vida um pouco difícil, né? Comparado com mesmo a minha vida e com provavelmente a vida que os meus sucessores vão poder ter. Mas nessa história, nasci na década de 80, 85, com 4 anos meus pais se separaram e a gente não era uma família, vamos dizer assim, que tinha muita coisa sobrando, né? A gente morava de aluguel num apartamento na Liberdade e durante todo esse tempo eu via minha mãe acordando cedo, 7 da manhã, levando a gente para a escola, eu e minha irmã, tenho uma irmã mais nova, escola pública. No horário do almoço ela saía do Brás, pegava o metrô, buscava a gente, levava para casa, fazia comida, voltava para o Brás, trabalhava à tarde e voltava à noite cansada para fazer isso de novo, no outro dia e de novo. Ela trabalha até hoje, né? Adora trabalhar, para ela a amizade que ela fez naquele lugar é o ponto de conforto dela. Mas nessa história, o que eu posso te dizer é, passando os anos, eu tive basicamente a oportunidade de estudar só em escola pública, né? Eu falo bastante orgulho de poder falar que o primeiro curso que eu paguei foi em Stanford, quando eu fui para fazer uma pós-graduação, na verdade, uma extensão universitária lá. Entrei na área de TI com mais ou menos 13, 14 anos de idade, naqueles cursos de Beat Company, onde tive a oportunidade até de fazer CCNA. E tudo isso foi fruto
da educação que ela me inspirou, né? Então, eu lembro que o meu sonho quando criança era ter um videogame. E ela falava para mim, não, eu não vou comprar um videogame, vou comprar um computador. O computador você vai poder jogar, mas também vai poder aprender algo que vai gerar o teu sustento no futuro. E assim, com certeza é uma pessoa muito visionária, né? Marcelo, você sabe que eu, assim, te ouvindo muito atentamente, nós temos duas semelhanças. Eu sou filho de pais separados, também na mesma idade que você, e filho de uma mulher muito forte, muito parecida com a história da sua mãe. E é interessante o quanto que a gente se pega muito nessas referências dos nossos pais, porque assim, é a base e são os valores que nós trazemos hoje também, né? Para o nosso trabalho, para a nossa vida pessoal, para a nossa relação com as pessoas. Interessante isso, o quanto que essas características dos nossos pais nos marcam e nos moldam como nós somos hoje, né? Verdade. E a questão da liberdade. Foi meu primeiro bairro do meu emprego, quando eu vim para São Paulo. Ou seja, eu fui trabalhar na Liberdade, numa empresa de tecnologia lá, então temos semelhanças aí. E é isso mesmo, ou seja, filhos de mães muito fortes, a característica de resiliência é predominante, né? Eu entendo que sim. Apesar de eu ter um relacionamento super positivo com meu pai, tem várias coisas que eu olho nele e eu me inspiro nele, mas quando ele se separou da minha mãe, ele acabou formando outra família, e a outra família precisava mais do apoio dele, porque, querendo ou não, a gente tinha... eu e a minha irmã tínhamos a nossa mãe que, cara, fazia papel de mãe, pai, etc. Né? Então, acabou que a gente aprendeu com ela, e eu concordo 100% com o que você coloca, essa característica de resiliência foi muito herdado dela. Né? Isso é muito, muito legal. Você refletir uma característica positiva do seu pai ou da sua mãe. Né? Marcelo, você usou a palavra, assim, sua mãe muito à frente do tempo, muito inovadora, já dizendo, deixa essa onda dos joguinhos e vamos olhar para computador. E quando entra o primeiro computador na sua casa, quando você começa a lidar com computação na época? Bom, eu fiz aqueles cursos na Beat Company, né? Que Word, Excel, naquela época se fazia. Era isso, o que tinha, né? E ela comprou um computador. Eu tinha um tio muito próximo, né? Esse tio faleceu. Deixou um pouquinho de dinheiro e com esse pouquinho minha mãe comprou o computador. Porque, como eu disse, a gente vivia uma vida bem modesta. Né? E aí ela falava para mim, olha, vamos fazer uns cartões de visita. Você faz um cartão de visita e vende lá pro pessoal do Brás para você fazer um dinheirinho para você. E aí eu comecei com isso, fazia um cartão de visita, depois fiz um curso de montagem de computadores, né? Então abria lá, montava a placa-mãe. Que legal. E depois desse período, eu entrei na escola técnica, né? No Cefet, Escola Técnica Federal. Hoje, Instituto Federal, se não me engano. E ali, eu falo que a minha vida começou a mudar ali, né? Porque você tem uma educação, e eu acredito muito na educação como motor da promoção social. A educação da Federal, eu tinha a oportunidade de fazer o ensino médio, mas também um ensino técnico. Então ali eu aprendi a programar em COBOL, por incrível que pareça. Aprendi redes de computadores e você vai achar até isso interessante. Foi o único curso técnico em computação que eu fiz na vida. Olha só. Informação mesmo, né? Claro que fiz curso de certificação, fiz várias coisas, né? Mas depois toda a minha formação acadêmica foi para uma outra área, foi para a área de gestão. Então eu acabei incorporando o básico do conhecimento técnico ali, no curso de Programação e Desenvolvimento de Sistemas da Escola Técnica Federal, um curso técnico de nível médio, e depois eu acabei indo para os cursos de gestão. Falando um pouquinho sobre isso, né? Esse caminho eu tomei também por influência de outras pessoas, né? Até faz parte das pessoas que eu vou colocar aqui na lista de agradecimento, porque eu tenho que agradecer muita gente que me ajudou a percorrer esse caminho. Eu, quando criança, adolescente, eu frequentava uma igreja, né? E eu lembro muito bem de ter terminado o curso técnico
e ter tentado entrar no vestibular e eu não consegui passar. E na época, o sonho da minha mãe é que eu entrasse na faculdade, porque se eu entrasse na faculdade, eu ia ter condição de me sustentar e de sustentar a minha irmã, né? Tinha acabado de entrar na IBM, era programador, com 17 anos, já estava trabalhando como programador COBOL na IBM. Ali na Tutóia? Ah, não, na Telefônica. Na Telefônica. A gente tinha um projeto, eu lembro que era na Rua 7 de Abril, ficava lá a fábrica de software da IBM na Telefônica. Legal. Eu cheguei a dar manutenção em sistemas que foram mexidos a última vez em 1984, 1985. Era motivo de piada. Falei assim, cara, esse sistema é mais velho que você, toma cuidado. Mas, nesse sentido, eu tinha... Engraçado, voltando um pouquinho no tempo, com 14 anos, 15 anos de idade, morando ali na Liberdade, eu passava ali na frente da IBM e eu olhava e falava, um dia eu vou trabalhar nesse lugar. Que legal. Né? Com 17 anos estava lá. Isso tem poder. Tem, demais, demais. E eu lembro que com 17 anos já sonhava alto e falava assim, não, com 40 anos eu quero ser diretor de TI, seguir carreira de executivo, meu foco é fazer faculdade de engenharia. E esse meu amigo, que hoje até trabalha numa empresa de TI, já não mora mais no Brasil, aliás, encontrei ele semana passada e tive o prazer de poder ter essa conversa de reconhecimento, né, com ele. Virou para mim e fez um comentário, né? Falou assim, Marcelo, cara, olha para você. Você precisa trabalhar. Você não pode ficar o dia inteiro estudando. Você nasceu numa família simples. Você vai ter que estudar mais do que os seus concorrentes. E você vai ter que tomar um caminho diferente do que os seus concorrentes para você conseguir crescer na carreira. Faz faculdade de administração. E aí eu pensava, poxa vida, faculdade de administração é coisa para quem não sabe o que quer, né? É muito genérico. Aconteceu que eu prestei vestibular no ano seguinte, né? Eu não tinha passado engenharia na USP. Era a única faculdade que eu poderia fazer porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Acabei entrando em todos os cursos que eu prestei, inclusive engenharias aqui na Unicamp. Acabei passando em computação. Só que eu fui visitar a USP e falei, poxa vida, gostei. Faz sentido, porque como a tecnologia muda muito, uma formação técnica de 4, 5 anos não vai me ajudar. Agora, o conhecimento em gestão, contabilidade, finanças, marketing, RH, esses podem fazer diferença para a minha carreira. Sensacional, que legal. E esse cara tinha me falado isso. E eu provei pessoalmente disso e tenho provado até hoje na minha carreira, né? Nesse sentido, eu falo que sou uma pessoa de muita fé, né? Falo que as coisas não acontecem por acaso. Uma frustração minha gigante era não ter entrado na engenharia. Em 2008, teve a crise de 2008, as vendas no Brás caíram. Eu não ganhava um salário muito bom na IBM na época, era começo de carreira. Já estava mais ou menos 5 anos lá. E a gente foi o primeiro aperto, assim. Aliás, primeiro não, né? Mas foi um dos grandes apertos que a gente tinha. A gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E naquela hora eu falei assim, poxa, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso resolver esse problema. E aí foi muito engraçado, porque eu era a primeira pessoa da minha família a trabalhar CLT. Na minha família isso era um máximo, né? Não ser... porque, tinha 13º, férias. Hoje eu olho para isso e falo assim, cara, isso já é passado. Mas para a época e até para a cabeça e para a geração dos meus pais, isso era ótimo, né? E aconteceu que a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel, tinha ter que mudar daquele apartamento. Eu falei, cara, eu não aceito isso não. E aí eu lembro de ter passado a noite em casa, chorando e pedindo, né, para Deus. Falei assim, Deus, me dá uma luz, me dá um caminho para que eu consiga resolver um problema da minha mãe e da minha família. Nisso,
é quando você começa a ver as coisas acontecerem. Acredito muito que teve muito mão de Deus nessa situação, que colocou as pessoas certas no meu caminho e que também me deu bastante inspiração e coragem para fazer as coisas que eu fiz em seguida. Um colega da faculdade tinha acabado de virar gerente da Caixa. Quando eu contei a história para ele, ele falou, cara, eu acho que eu posso te ajudar. Quanto você precisa? Cara, não faço ideia quanto que é um apartamento. Comecei a procurar no jornal, achei um apartamento super antigo, todo quebrado, mas que cabia no financiamento que ele poderia me arrumar. Mas mesmo assim, para mudar, o apartamento estava tão depredado que eu precisaria fazer uma reforma. Então, assim, dinheiro não dava. E aí eu comecei a procurar, na época tinha um site chamado APInfo, não sei nem se tem até hoje. Eu lembro disso, eu lembro disso. Procurei emprego lá, tinha uma vaga de PJ. Eu falei, eu vou ser PJ. Quando eu falei que ia ser PJ, minha mãe surtou, pulou, meus tios, cara, você tá maluco, você vai sair da IBM, é o lugar que vai te dar carreira, você vai aposentar lá. Eu falei assim, gente, se eu ficar aqui, eu não resolvo o meu problema e o nosso problema. E aí eu fui, abri uma empresa, virei PJ, virei programador, fui para GE Money na época. E graças a Deus deu tudo certo, consegui comprar aquele apartamento. E aí é interessante, né? 2 meses antes a gente estava para ser despejado, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E passou 2, 3 meses depois a gente tinha comprado um apartamento. Sensacional, né? Fantástico. E eu lembro que foi duro esse primeiro ano de trabalho, porque eu ganhava bem como PJ, só que todo o dinheiro que eu ganhava ia para pagar o apartamento e a reforma que a gente fez, porque não dava para mudar. Né? Esse apartamento é até onde a minha mãe mora, até hoje. Até hoje, olha que legal. Recentemente fiz um retrofit nele, ficou super bonito, mas em cima disso eu incorporei a primeira característica que eu acho relevante na carreira. Né? As pessoas me perguntam, Marcelo, como que eu faço para chegar lá? E a primeira, e aí eu acho que é um dos meus valores core, é coragem. Eu tive que ter coragem de fazer algo que muitas pessoas falaram, cara, não faz isso, cara, não é bom. Assim, cara, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não vou resolver meu problema. Ou seja, para você sair da zona de conforto, muitas vezes você precisa que os problemas apareçam. Então, uma coisa que eu incorporei é que um problema pode ser visto de 2 formas. Algo que vai te derrubar ou algo que vai te forçar a reagir. Quando você incorpora isso, isso muda completamente o jogo. E foi o que aconteceu comigo. Logo depois, falando um pouquinho desse período, eu já estava no meio da faculdade. Aliás, quase no final da faculdade, eu pensava, cara, eu quero seguir uma carreira de gestão. Só que eu sou técnico, eu sou um programador, já estava ganhando super bem como programador. E aí eu falei assim, cara, eu vou ter que dar um passo para trás. Vou aplicar e procurar outras coisas. Por uma coincidência, fiz uma viagem, conheci uma pessoa na viagem, a gente conversando sobre carreira, a pessoa falou, nossa, você é um cara muito legal, tal, tem uma vaga de gerente de projeto júnior aqui na empresa que eu trabalho, você não manda o seu currículo para mim? Olha só. Mandei o currículo. E aí eu saí, na época eu tinha passado pela IBM, fiquei uns 6 meses na GE Money, quando veio a crise de 2008, fui para Liberty Seguros, e depois eu, na Liberty, tomei a decisão de fazer um segmento com uma carreira mais de gestão. Então saí da programação, do desenvolvimento de sistemas e fui para a gestão de projetos. E assim, cara, eu não sabia nada de infraestrutura. Eu ia tocar só projeto de infraestrutura. Eu falei assim, mais um passo de coragem que eu tive que dar, porque tinha que sair da minha zona de conforto novamente. E saindo dessa zona de conforto, eu entendi, bom, se der errado, eu volto a ser programador, mas se der certo, eu começo a minha carreira de gestão aqui. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio na Dimension Data, fiz projetos muito legais, tenho muitos amigos lá, até hoje, na verdade não é mais Dimension Data, é NTT, né? Algumas pessoas que me inspiraram, outras que me ajudaram. E mais ou menos 1 ano e meio depois de Dimension Data, eu comecei a pensar, tinha acabado de me formar,
na faculdade, eu pensava, poxa vida, agora eu preciso me diferenciar. Qual que é o próximo passo que eu vou dar? Porque fiz processamento de dados na Cefet, estudei na USP, me formei em administração. Eu preciso dar um passo, né? Aí eu pensei assim, poxa vida, por que não olhar para as melhores faculdades que tem lá fora? Porque não tenho nada a perder. E aí eu fiz uma provinha lá, apliquei, fui aprovado, tive que fazer uma carta falando um pouquinho da história de vida, os caras gostaram. E aí eu fui estudar em Stanford, foram durante 2 anos, ficava 2 meses lá. Foi muito legal, foi uma pós focada em projetos e estratégia. No meio desse curso, eu acabei saindo da Dimension Data e entrei na indústria que eu estou até hoje, que é na mineração. Entrei na Yamana Gold em 2011. E aí, tem uma carreira repleta de histórias desde então na mineração. Né? Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade NetGlobe Workplace Collab contempla soluções para tornar o escritório mais prático e colaborativo. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Marcelo Santos, eu ia comentar exatamente isso. Você é uma pessoa hoje que é uma grande referência para o mercado de mineração. A gente está conhecendo aqui os bastidores da sua carreira, né, que te habilitaram a desfrutar desse momento de carreira que você está. Ou seja, hoje você é um CIO extremamente reconhecido, premiado, ou seja, à frente de grandes projetos. E eu acho que é isso que você falou. Resiliência como base e muita coragem. Sim. Né? Ou seja, e aí você resolve, de uma certa forma, ir para um segmento, para um mercado, né, para uma cultura, né, assim, extremamente envolvente, característica do nosso país. Como que foi isso para você fazer essa mudança e, sem dúvida alguma, te traz aonde você está hoje, né? Ou seja, uma carreira de muito sucesso. Como que foi essa mudança, literalmente, de setor? Eu falo que os melhores prêmios estão nas jogadas de maiores riscos. E eu falo que eu tomei muito risco saindo da Dimension Data, indo para, na época, Yamana. A vaga era uma vaga de gerente de projetos para tocar parte de TI e automação industrial em 3 grandes construções que a Yamana estava fazendo na época no Brasil. Portfólio de investimento de mais ou menos 1,2 bi de dólar, era muita coisa. Eu gerenciava mais ou menos uns 40, 50 milhões de dólares em orçamento de CAPEX, né, que eram os 3 projetos. E eu tinha que ficar 1 semana por mês em São Paulo. 1 semana por mês no interior do Mato Grosso, outra semana por mês no interior, no sertão da Bahia, e 1 semana por mês no interior de Goiás. Então, tive que abrir mão de muita coisa. Foi bem difícil. Tive que me acostumar com outras culturas. Tive que aprender a valorizar outras coisas. E, assim, o crescimento para mim foi gigantesco. Mas o sacrifício também foi alto. Né? Desde então, até 2014, eu passei mais tempo fora de São Paulo, fora da minha casa, do que dentro de casa, trabalhando na Yamana. E depois que eu terminei esses projetos, eu tive até a oportunidade de pegar um projeto no meio do deserto, na Patagônia, Argentina. Ficava lá a semana inteira, dormindo dentro de um container, no frio. Que legal. Eu falo assim, não, essa parte da carreira do executivo, o pessoal não sabe, ou o pessoal não conta, né? O pessoal conta aquela parte bonita, de ir em evento, né? Prêmio, né? Mas a parte dura, muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, Por assim, isso do nosso programa, viu, Marcelo? sentido, Por trás da TI tem essas histórias aqui. É muito legal. E foi interessante essa oportunidade, né? De estar imerso em outra cultura, outras culturas dentro do Brasil. A gente está no eixo Rio-São Paulo, a gente começa a conhecer verdadeiramente como é o interior do Brasil, você se apaixona, porque tem muita riqueza e muito conhecimento ali naqueles lugares. Então, ajudou a moldar minha carreira, ajudou a moldar meu caráter, minha vida pessoal, acho que mudou bastante quando eu comecei a entrar na mineração. E aí é a parte interessante, né? Final de 2014, eu assumo a posição de head de TI da Yamana no Brasil.
E aí eu falo, né, que é o sonho do menino se concretizando, né? Porque eu falei que eu tinha o sonho de virar diretor de TI com 40 anos. Lá atrás eu tinha isso. E eu tinha, se não me engano, 29, quando eu virei head, minha primeira posição, número 1 de TI no Brasil. Né? E aí eu tive um desafio grande aí, porque a Yamana passou por uma crise, a gente não conseguiu entregar os 3 projetos da maneira adequada, a gente fez um downsizing muito grande na empresa e eu lembro que teve um anúncio, olha, a Yamana vai embora de São Paulo. E aí quando o pessoal falou isso, eu pensei, cara, ferrou, tô desempregado, tá com a crise aí, tá ruim de emprego, tava no meio do mestrado, na época eu já tinha começado meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas, mestrado caro, pensei, ferrou, cara. E aí na época meu vice-presidente me chamou na sala, é um outro cara também que eu devo muito da minha carreira a ele, virou para mim e falou, olha Marcelo, a gente tá indo para BH, mas fica tranquilo, já falei com seu chefe lá em Toronto, tá tudo certo, a gente não vai atrapalhar seu mestrado não, enquanto você estiver estudando você pode voltar para São Paulo, fazer aula, a gente vai pagar tal, só que eu preciso que você vá com a gente para Belo Horizonte. Falei, poxa, que legal, desafio bom. E aí, na época, a gente já tinha expandido o escritório de projetos de TI, então a gente cuidava de outros projetos da administração. E eu, junto com uma equipe de líderes lá, tocamos a mudança do escritório de São Paulo para Belo Horizonte. Cara, foi uma confusão. Ele tinha dado um deadline que tinha que ser cumprido, que era para a gente estar lá em novembro. Falei, poxa, não vai dar. Ele falou, cara, você vai dar um jeito. E dei um jeito. A gente, eu lembro que em novembro, a gente inaugurou, novembro de 2015, a gente inaugurou o escritório da Yamana no prédio da Regos. Chegou num ponto que a obra não tinha sido feita. Na época não se usava tanto assim a coworkings. A gente alugou um andar inteiro na Regos lá e mandamos todo mundo para lá. Foi assim, bem difícil. E por que eu falo que foi um desafio para mim? Minha mãe ficou doente naquela época. Ela tinha um problema cardíaco. E o médico tinha deixado a gente um pouco mais tranquilo, que era para colocar stent. Mas imagina a situação. Eu indo em São Paulo para BH 2 vezes por semana, fazendo mestrado aqui em São Paulo, com a minha mãe internada no hospital, fazendo cirurgia. E eu lá no hospital, lá, trabalhando, ela lá na sala de cirurgia, eu do lado de fora, cuidando da mudança da empresa. Assim. Então, conciliar tudo isso não foi muito fácil, né? Mas hoje eu olho para trás e falo assim, cara, tenho até aquela questão de orgulho, assim, cara, consegui, cara, lidar com essa complexidade, né? E aí, nessa história, mudando para Belo Horizonte, a gente fez algumas coisas legais na companhia, aprendi muito de mineração, até o momento que eu percebi em 2018 que o meu ciclo ali na companhia já estava cumprido, já tinha conseguido fazer tudo que eu entendia que eu precisava fazer ali. E eu tinha uma situação onde eu pensei, poxa, eu morando em Belo Horizonte deixei de conviver com a minha família. Então eu preciso voltar para casa. Aí apareceu uma oportunidade, fazer um turnaround aqui na SGS. Voltei para São Paulo, fiquei mais ou menos 1 ano e 8 meses na SGS. E aí depois veio o convite da Nexa para eu assumir esse grande desafio que eu tô tocando até hoje. Então assim, tentei te resumir um pouco, né? Olha, resumir um pouco não, falei bastante, mas eu acho que é interessante porque tem 3 coisas que drivaram a minha carreira. Primeiro é coragem, que é fazer aquilo que as pessoas normalmente têm medo de fazer, porque os melhores prêmios estão ali. Sim. Segundo, pessoas. Se não fosse o pastor lá que falou, olha, cara, você tem que trabalhar. Eu não teria tido dinheiro ou não teria tido como ajudar a minha mãe a comprar um apartamento para a gente ter onde morar, né? De ter ouvido ou de ter recebido apoio, por exemplo, desse vice-presidente, falou, cara, fica tranquilo que você vai concluir o seu mestrado. E mesmo da equipe que me suportou. Na verdade, eu falo que
O grande aprendizado de Yamana, que eu só cheguei onde eu cheguei por causa do time que eu tinha. E hoje eu tenho orgulho de olhar para trás e ver cada um deles assim super bem posicionado nas empresas onde eles estão, né? Todos como gerentes, todo mundo. Cara que a gente contratou para ser helpdesk, começo de carreira, e hoje estão todos voando por aí. Então, o segundo é pessoas. É tudo sobre pessoas, pelo que a gente faz pelas pessoas e pelo que as pessoas fazem por nós. A gente precisa ter a humildade de saber que muita gente que plantou na minha vida, essas pessoas não vou colher diretamente, mas existem outras pessoas pelas quais eu vou pagar aquelas que plantaram na minha vida, ajudando as outras pessoas que provavelmente vão multiplicar isso, né? Eu tenho isso com muita convicção. Muito legal. E por último, o terceiro ponto, o propósito. Que no meu caso específico, eu falo que cada um pode ter e tem que ter, é legítimo ter diversos tipos de propósito. Mas o meu, definitivamente, são as pessoas, é o legado, né? Eu falo que eu não sou o CIO. Eu estou CIO. Amanhã eu posso estar do lado de fornecedor, posso estar fazendo outra coisa. Então, boa parte do meu trabalho é preparar a jornada do próximo CIO da empresa que eu estou. O que eu vou fazer? Porque não é uma corrida de um homem só. É uma corrida de revezamento. E a gente precisa entender, e eu falo sempre isso para minha equipe, que é a temporalidade da posição. Então, você sempre está. Você não é. Sendo assim, haja como tal. Legal. Né? Que belo propósito, que bela estrutura de pensamento, né, Marcelo? Que eu acho que isso mostra a grandeza, né, que está por trás, né, dessa pessoa, desse profissional, olhando com muito cuidado para o próximo, reconhecendo, né, que uma carreira tão bonita como a sua, e você ainda, né, muito jovem, né, ou seja, podendo desfrutar de posições, estando em posições importantes, é sempre reconhecendo muito forte a importância das pessoas. Muito legal. Olha, você de uma certa forma já conseguiu aqui preparar para que a gente possa fechar essa nossa conversa, mas eu queria aqui abrir esse espaço, né, como você se prontificou muitas vezes a relembrar, né, de algumas pessoas. Eu acho que o 50 CIOs ele tem muito disso, né, de nós colocarmos as pessoas que foram e são fundamentais para que a nossa história fosse escrita dessa forma que nós compartilhamos um pouco aqui. Vem inspirações, Marcelo, de pessoas, de nomes, de pessoas que você gostaria de deixar registrado aqui, né, um muito obrigado, um reconhecimento dessa sua linda história? Não, com certeza. Eu acho que bastante agradecer aí pro Miguel Minix, foi um dos caras que deu um guidance na minha carreira. Hoje está morando na Flórida. Acho que tem muito a agradecer também ao Roberto D'Angelo, que foi a pessoa que me deu a oportunidade na Yamana, que me contratou, que me ensinou muita coisa de mineração, né? O Daniel, que é um grande amigo, virei padrinho de casamento dele. O Daniel era o vice-presidente na época na Yamana, que deu esse desafio grande de fazer a mudança da companhia. E tem uma série de outras pessoas aqui que, se eu ficar agradecendo todo mundo, eu vou passar o dia inteiro, né? Ou seja, eu acho importante a gente entender que a gente nunca vai chegar sozinho nos lugares, né? E onde eu cheguei é reflexo de uma série de apoios que eu recebi ao longo da vida, coragem que eu tive para tomar decisões difíceis e resiliência para suportar as dificuldades ao longo do caminho. Eu acho que isso resume bem, né, como chegar. E aí, a gente até falou sobre isso, né, sobre inspirar outras pessoas. Muitos dos que me ouvem podem dizer, poxa, eu sou de escola pública, eu não tenho como chegar lá. Assim, tem. Eu posso dizer que o caminho vai ser muito mais duro, muito mais difícil, porque a concorrência é dura. Mas uma coisa que me encanta na área de TI é que é uma área que é verdadeiramente meritocrática. A gente pensa que muitas vezes a gente olha para outras profissões, né,
e aí com todo respeito às demais carreiras, eu falo medicina é uma carreira excelente, muito bonita, advocacia, engenharia, mas muitas dessas profissões você consegue ter a carreira mais acelerada se você tem uma base, um suporte, né, uma rede de contatos. No caso da carreira de TI, você consegue construir isso ao longo da sua carreira. Então é uma carreira que dá muita oportunidade para ascensão social. E eu digo até mais, eu digo que nós, como país, a gente deveria investir muito mais na educação tecnológica. Porque essa educação tecnológica, ela faz a diferença. E quando eu olho para fora, eu vejo um bom exemplo, né? A Arábia Saudita é um país que ganha muito do seu PIB vinculado à indústria de petróleo. Quando eu olho para a Índia, boa parte do PIB dela é formada de serviço, de TI. O dinheiro do petróleo vai para quem? Provavelmente tem investimento em capital intensivo, né? Pouca gente lá que está lá ganhando dinheiro. Eu não estou criticando a indústria, mas quando eu olho para a Índia, são as pessoas que estão ganhando dinheiro. Ou seja, que tipo de país o Brasil quer ser? O país onde a gente só olha para um lado e pensa só numa estrutura não diversificada de uma economia, ou quando a gente olha grandes exemplos, eu acho que a Índia é um excelente exemplo para a gente, de, poxa, se a gente treinar as pessoas, se a gente educar as pessoas, essas pessoas vão gerar renda para elas mesmas e vão gerar imposto, vão gerar bem-estar para todo o país. Então, para mim, educação é realmente o caminho para prosperidade, educação realmente é o caminho para promoção social, e eu posso dizer isso com propriedade, porque essa é a minha história. Marcelo Santos, com essa grande reflexão que você nos traz, nós encerramos aqui a nossa grande conversa. Tenho certeza que a sua história de superação, né, de ser filho de uma grande mulher, né, que te ensinou muito, né, do berço da família que você veio, nos exemplifica aqui que sim, é possível. E é possível com a educação, com a educação tecnológica, com a educação de línguas. A gente não falou muito aqui, mas tenho certeza o quanto que línguas para você tenha sido fundamental. E fechamos com essa reflexão. Que país nós queremos ser? Que nação nós queremos ser? Né? Ou seja, centralizadora dos recursos, né, financeiros, ou poder disseminar isso e chegar em cada uma das famílias. Exato. Muito obrigado pela sua generosa contribuição. Parabéns pela sua jornada. Obrigado. Valeu.